Continuando a playlist de História do Pensamento Econômico, uma introdução à História do Pensamento Econômico, eu estou usando este livro aqui, História do Pensamento Econômico, do Hunt. Sempre lembrando, gosto sempre de reforçar isso aqui no canal, porque eu acho importante as pessoas saberem disso. Esse livro ele tem uma interpretação marxista, quando trata de história do pensamento econômico. Então ele sempre vai traduzir e vai trazer as ideias marxistas no seu conteúdo, tá? Tem sido assim até agora. Bom, hoje eu quero continuar. Deixa eu ver só o capítulo que eu tô aqui hoje. Hoje eu quero continuar o capítulo 3 dessa playlist. E o título do capítulo é O Conflito Latente no Pensamento Mercantilista. E já gravei 2 vídeos, na verdade gravei gravei 2 vídeos sobre esse capítulo, foi uma introdução, né? E depois eu gravei sobre as origens medievais das políticas mercantilistas, que foi o vídeo anterior a esse aqui. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a secularização das funções da igreja. E vai ser um vídeo curto porque eu já quero resumir da seguinte maneira. É um texto curto, na verdade, né? Que traz alguns aspectos históricos, mas ele resume todo o texto da seguinte maneira. Do que foi analisado até aqui, conclui-se que, veja bem, conclui-se que o mercantilismo inglês, à luz da ética paternalista cristã, elevou à condição de princípio a ideia de que, abre aspas, o Estado tinha a obrigação de servir a sociedade, assumindo a responsabilidade de zelar pelo bem-estar geral da população. Fecha aspas, né? As diversas leis promulgadas neste período fundamentavam-se na noção de que a pobreza, ao invés de ser encarada como um pecado pessoal, constituía uma função do sistema econômico. Admitia-se que as vítimas das deficiências do sistema econômico deveriam ser socorridas pelos beneficiários desse sistema. Bom, ele conclui assim o texto porque, ao longo das linhas e das palavras aqui, lembrando que o título é a secularização das funções da igreja, ele justifica que, com o advento de diversos fenômenos históricos ocorridos na Inglaterra, foi feito o afastamento da igreja, né? Nós estamos falando da Inglaterra nesse caso, principalmente ali com Henrique VIII, que houve a separação, ou na verdade o rompimento, né, com o catolicismo romano. E que, tirando de cena o catolicismo romano, então ficou a cargo, segundo este autor, a cargo do Estado assumir esse lugar, sabe? E inclusive ele diz assim no texto, abre aspas, o Estado convertido em monarquia divina assumiu o papel e as funções da antiga Igreja Universal. O que Henrique fez, à sua maneira brusca, foi santificar os processos deste mundo. Bom, e aí ele passa o texto todo contando um pouco dessa história de que com a ausência da igreja, o Estado então surgiu a partir da figura do rei e que diversas políticas foram colocadas em ação, sabe? Deixa eu ver se eu encontro alguns exemplos. Por exemplo, o Estatuto dos Artífices, de 1563, estabelecia normas regulamentando as condições de trabalho, o tempo de duração do aprendizado, o teto máximo de salários pagos aos operários. A concessão de patentes de monopólio, deixa eu ver de que ano. A primeira patente importante foi conferida em 1561. Segundo esse autor, essa foi uma péssima adoção, uma péssima medida adotada, aliás, uma péssima medida adotada naquele período e que depois foi revertida, inclusive, ficando a questão da patente de monopólio só para ideias originais. Uma outra lei que surgiu também, ele diz vários aqui no texto, né? Também foi a Lei dos Pobres, promulgada pelos Tudor em 1601, representou uma tentativa de integrar toda a legislação concernente ao problema em um único arcabouço legal. Dentre as suas principais disposições, incluía-se o reconhecimento dos direitos ou do direito de os pobres receberem assistência, a cobrança e os impostos compulsórios para os pobres a nível das paróquias e a diferenciação de tratamento para cada uma das várias categorias de pobres.
os velhos e os doentes poderiam receber auxílio em suas casas, as crianças desamparadas excessivamente novas para se engajarem como aprendizes em algum comércio seriam internadas, os pobres merecedores e os desempregados tinham direito a receber trabalho conforme disposto na lei de 1576, já os vagabundos incorrigíveis seriam enviados para as casas de correções ou prisões. Bom, então assim eu finalizo esse vídeo fazendo essa leitura mesmo, dizendo que o tema a secularização das funções da igreja aconteceu por conta desse rompimento de Henrique VIII e que o Estado ele teve maior importância, então, nessa substituição ali, nessa fase do mercantilismo inglês, século XV e século XVI. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje e semana que vem eu continuarei na playlist falando sobre o surgimento do individualismo. Beleza? Valeu!